Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera desta segunda-feira, agora 12h23. Você já viu aí, final de semana com acidentes graves nas rodovias do estado, principalmente na região sudoeste. A Tássia Fernandes já entrou falando dos acidentes ali, que tem as informações dos acidentes na região de Rio Verde. É isso mesmo, né, Muri? Boa tarde para você. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a quem nos assiste. Infelizmente, a gente tem que trazer esse balanço nesta segunda-feira de alguns acidentes que aconteceram aqui na região. Eu começo falando de um acidente numa rodovia estadual, na GO 206, perto de Caçu. O motorista de um caminhão bitrem acabou perdendo o controle da direção, esse caminhão tombou. O motorista foi levado para o hospital com ferimentos leves. Mas em outros acidentes, a história não terminou assim, terminou em tragédia mesmo. Na GO 333, um motorista morreu num acidente. A Polícia Rodoviária Estadual disse que ele também perdeu o controle do veículo, saiu da pista e acabou capotando. Eu falo também sobre acidentes que aconteceram nas rodovias federais que cortam a região, infelizmente acidentes com mortes também. Para falar sobre esses casos, está aqui ao meu lado o policial rodoviário federal Lacerda Santos. Lacerda, boa tarde, obrigada pela presença aqui com a gente, pela participação. Vamos começar falando do acidente que aconteceu na sexta-feira na BR-452, com 2 mortes, né? São 2 mortes, esse acidente aconteceu na sexta-feira à tarde. Ele envolveu um veículo de carga e uma motocicleta com 2 ocupantes. O veículo de carga ele iniciava uma tentativa de ultrapassagem e justamente nesse momento a motocicleta terminava saindo de uma curva em direção contrária. E acabou ocorrendo um acidente, no tempo de haver o retorno. O acidente ocorreu ali, a motocicleta colidiu com a lateral para a frente esquerda do veículo. E os 2 ocupantes morreram no local. Muito triste, né, Lacerda? Inclusive no sábado, outro acidente com morte também na BR-452. Próximo a esse primeiro acidente, um caminhão carregado com vasilhames para envasamento de cerveja, de refrigerante, que é aquele vasilhame de 300 ml, é uma carga leve. Pela característica do acidente, ele devia estar numa velocidade incompatível com o local, porque ele saiu da pista, desmembrou o cavalo trator do ciclo rebote e se incendiou. Então foi um acidente muito feio, o incêndio se espalhou pelas margens da rodovia e o bombeiro teve que ir até o local para apagar o incêndio do veículo e das margens da rodovia. E o motorista morreu também no local. Lacerda Santos, agradeço muito mais uma vez pela sua participação, esses tristes relatos feitos pelo Policial Rodoviário Federal, que sirvam de alerta, Tiago, para que as pessoas tenham responsabilidade no trânsito, em especial neste momento falando das rodovias, para que as pessoas possam sair de casa e voltar em paz, né? Vale a pena tomar todos os cuidados que a gente já conhece, os cuidados com o veículo, responsabilidade, obedecer à sinalização, às leis de trânsito para a gente sair de casa e voltar em paz. Volto com você. Com toda certeza, eu sempre gosto de dizer, é colocar a mão na cabeça e tirar o pé do acelerador, né, Muri? Obrigado por sua participação, agradeço também ao seu entrevistado. E o Corpo de Bombeiros teve muito trabalho ontem em Catalão. É que teve incêndio em 2 casas. Vamos falar então agora com a repórter Aline Braga, voltar a falar com ela, que tem os detalhes dessas histórias aí. Com você outra vez, Aline. Oi de novo, Tiago. Pois é, os bombeiros tiveram muito trabalho ontem aqui em Catalão. O primeiro incêndio numa casa aconteceu no bairro Jardim Imperial, aqui na cidade. Foram os vizinhos que perceberam as chamas e ligaram para os militares. Quando os militares chegaram lá, eles perceberam, que o incêndio já estava começado e eles controlaram as chamas já do lado de fora. Aí até que os moradores chegaram, eles entraram na casa e acabaram de controlar as chamas que começaram na máquina de lavar, que fica na área de serviço. Além da máquina de lavar que ficou completamente destruída, 2 bicicletas também foram atingidas e também um colchão. Felizmente, apenas danos materiais, ninguém ficou ferido. Bom, e no finalzinho da tarde, Tiago, houve outro incêndio em uma casa, isso já lá no bairro Castelo Branco. Os militares também foram acionados por moradores que perceberam as chamas. Quando os militares chegaram lá, as labaredas estavam bem altas e o morador, acredite, estava lá dentro tentando controlar o fogo. Ele estava bastante atordoado, foi retirado do local pelos militares até que os bombeiros
conseguissem controlar as chamas. Mesmo assim, a cama, colchão, guarda-roupa, várias roupas e também uma televisão foram atingidas pelo fogo e foram totalmente destruídas. Os bombeiros demoraram quase 1 hora para controlar esse incêndio lá nessa casa do bairro Castelo Branco, aqui em Catalão. Felizmente, o morador não ficou machucado também nesse caso aí, viu, Tiago? Mas é um risco, né? Toda certeza, não pode ficar na casa não. Percebeu algo estranho, sai e liga para o corpo de bombeiros. São pessoas que se esforçam, né, Aline, para ter algum tipo de bem e no final dá nisso aí. Obrigado por sua participação. Agora eu te conto que 2 homens foram presos em Goiatuba, no sul do estado, por tráfico de drogas. Na casa deles, a polícia encontrou drogas escondidas dentro de um tambor. Além das pedras de crack e maconha, foi apreendida uma balança de precisão. Os 2 foram presos. A Polícia Civil de Bom Jesus prendeu um homem por tráfico de drogas e violência doméstica também em Bom Jesus, no sul do estado. A gente tem as imagens aí. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que uma mulher estaria sendo agredida. Na casa foram encontradas 17 porções de cocaína escondida. Estava na casa da mãe do agressor e confirmou a violência. O homem foi levado para o presídio de Goiatuba. Mudar de assunto para te contar que em Anápolis a Covid chegou aos abrigos de idosos. Já são pelo menos 22 casos confirmados da doença em 2 instituições. Quem está de volta aqui... Específico que é a instituição de longa permanência, né, para idosos. Esse monitoramento ele vem sendo realizado junto à atenção básica, importante de casos já positivos dentro dessas instituições, não somente os positivos moradores, mas também de seus funcionários. Agora chama atenção porque algumas medidas foram tomadas, por exemplo, as visitas estão proibidas desde o começo da pandemia, né? Que outras medidas foram tomadas e de que forma a gente está tentando, né, o município junto com essas instituições estão tentando prevenir que mais casos apareçam? Sim, nós temos, o risco ele está presente em todos os lugares, mas a redução das visitas foi uma estratégia importante. No entanto, a gente tem outras pessoas que acabam circulando dentro dessas unidades, né, e que acabam tendo contato externo, seja funcionários, seja outras pessoas que acabam adentrando para resolver algum tipo de situação. E o município tem entrado junto às instituições, né, no sentido de testagem e monitoramento, isso independentemente de outras testagens que vêm sendo realizadas em parceria com o estado de Goiás. Agora, esses casos que foram confirmados, foi uma testagem em massa que aconteceu, a gente pode chamar assim, dentro dessas instituições, dentro dos abrigos? Como é que isso está sendo monitorado? Sim, alguns a testagem já havia sido iniciada, outros mediante uma suspeita, né, foi feita uma testagem em massa do grupo todo. Nós já testamos via município, né, praticamente todos eles, e a gente aguarda resultado de 2 unidades, o restante já foi liberado. Concomitantemente, acontece uma testagem que é em parceria com o Itaú, estado de Goiás, e que a gente ainda não tem liberação de resultados dessa testagem que foi feita nessas instituições, mas isso é um projeto que acontece paralelamente. Além dos casos confirmados, também tem óbitos confirmados, né? Idosos que morreram já em decorrência da Covid. Sim, sim. Nós temos moradores das instituições de longa permanência, 3 óbitos já confirmados. Tá certo, Mirlene. Infelizmente, um dado muito triste. Obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Uma situação muito triste, Tiago. A gente acompanhou desde o começo, sabe que algumas medidas foram tomadas nesses abrigos, mas mesmo assim, com as visitas proibidas, não foi possível controlar, né? A Covid, infelizmente, chegou nesses lugares. A gente sabe que é preciso ainda mais cuidados, porque estamos falando de pessoas que já vivem numa situação de vulnerabilidade, né? São idosos, muitos deles abandonados pela família, que já têm algum problema de saúde, então preocupa bastante, viu? E sabe o que é pior, Marina? A falta de consciência está geral. Já quero agradecer a sua participação e da sua entrevistada também, porque eu tenho uma notícia horrorosa aqui de falta de consciência mesmo. De novo, foram registradas aglomerações durante o final de semana no sul do estado. Em Morrinhos, um comércio teve que ser fechado no mesmo dia da inauguração. O Emerson Ferreira tem outros detalhes pra gente. Não pode juntar esse tantão de gente aí no mesmo lugar, né, Emerson?
Exatamente, Thiago, mau exemplo, né? E o pior é que esse estabelecimento abriu e já foi multado no mesmo dia. Isso foi durante a noite. Policiais e também fiscais da prefeitura foram até esse local após diversas denúncias. E quando chegaram lá, viram aí o que a gente está vendo nessas imagens. Muitos veículos, gente aglomerada, pessoas se confraternizando, bebendo e não utilizando máscaras. Eles estavam em frente a esse estabelecimento, que é uma espécie de container, que funciona como distribuidora de bebidas e também de carne. Cerca de 100 pessoas estavam nesse local. O proprietário do estabelecimento foi multado em R$ 688. E se caso descumprir novamente esse decreto, essa multa pode dobrar e ele, inclusive, perder o alvará. O estabelecimento deve ficar fechado agora por 7 dias. Nós conversamos com o proprietário do estabelecimento. Ele disse que a ideia desse container é funcionar como uma espécie de distribuidora de bebidas e de carnes, mas no formato drive-thru, que as pessoas vão lá, compram e vão embora. Mas que muitas pessoas acabam ficando no lote onde esse container está instalado. Ele não tem controle sobre essas pessoas. É isso o que ele alega. O outro exemplo vem de Caldas Novas também. Uma festa com dezenas de pessoas aglomeradas, sem máscara, e também fazendo uso de bebidas alcoólicas. Fiscais da prefeitura e também policiais foram até o local e acabaram com essa festa. 3 casas estavam sendo utilizadas. Cada uma dessas casas com entre 25 e 30 pessoas. Essas casas foram alugadas para turistas. A gente lembra que há um decreto no município que proíbe o aluguel de casas de temporada. O proprietário desses 3 imóveis, que também é dono de uma imobiliária, foi multado em R$ 3.000. Essas 3 casas agora também não podem ser alugadas, como a gente sabe, o decreto proíbe esse tipo de aluguel de temporada nesse momento de pandemia. Tiago, 2 maus exemplos aqui do sul do estado. Exatamente, é aquilo que a gente sempre fala, né, Emerson? Tomara que essas pessoas tenham consciência a partir de agora, porque é muito feio a gente ver esse tipo de mau exemplo aí. Quero agradecer a sua participação, viu? E a BR-040 é uma das principais rodovias de ligação entre o DF e as cidades aqui do estado. Em alguns pontos, ela corta trechos urbanos da região do entorno. E por causa dessa movimentação intensa, tem acontecido muitos acidentes com pedestres. E um dos problemas é que muita gente deixa para usar a passarela para fazer a travessia. Vamos ver isso na reportagem. O desafio dessas 2 mulheres é esperar às margens da rodovia para tentar atravessar. Logo depois, elas se arriscam e vão até o canteiro central. Do outro lado, é mais uma batalha. Só depois de quase 5 minutos, elas conseguem ir para o outro lado da BR. Risco desnecessário, mas cometido por vários outros pedestres. Alguns até tentam se justificar. A passarela está próxima, mas tem que cortar caminho, né? Você não fica com medo aqui? Tem muito atropelamento aqui nessa região, de ser mais uma vítima? Não tenho ouvido tanto atropelamento, mas eu creio que deva ter, né? Ao longo da BR-040, entre Valparaíso de Goiás e Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, existem muitas casas, lojas e até shoppings. E várias pessoas se arriscam para chegar nesses lugares, atravessando a rodovia fora da passarela. A Mel fez isso e foi atropelada por um motociclista. Por que eu não desci na passarela da cidade de Jardim? Porque fica muito longe para mim. O percurso é muito amplo, eu já passava o dia trabalhando, cansada, ainda tinha que ir na creche buscar minha filha. Para evitar a passagem de pedestres em locais proibidos, como este aqui, bem embaixo da passarela, grades foram colocadas pela concessionária que administra a rodovia. Mas nem isso adiantou. O descuido pode ser fatal, como aconteceu em Águas Lindas de Goiás. O senhor Domício Bezerra da Silva, de 76 anos, cruzou a BR-070 fora da passarela. Ele acabou sendo atropelado e morreu. No primeiro semestre deste ano, foram registrados 1.412 atropelamentos nas rodovias federais de todo o país. No ano passado, foram registrados 1.673, uma redução de 15,6%. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ela poderia ser maior se os pedestres usassem a passarela. O pedestre precisa estar muito atento, né? Principalmente pelos veículos que transitam pelo corredor, né? Pelas motocicletas. Então, às vezes, o pedestre ele olha, vê que o trânsito está lento, ele acha que dá para atravessar, e nisso vem uma motocicleta pelo corredor, né?
Não pode. 12h39, quem estava no Lago de Corumbá 4, em Abadiânia, neste final de semana, levou um susto. Uma lancha pegou fogo quando o piloto tentou dar partida. As imagens feitas por testemunhas mostraram a lancha em chamas. São impressionantes, como a gente vê aí nas imagens. 4 pessoas que estavam a bordo conseguiram pular no lago e se salvaram. O piloto da lancha teve queimaduras leves. Os bombeiros não foram chamados e a suspeita é que a lancha tenha sido abastecida com mais combustível do que o limite da capacidade, o que pode ter causado um vazamento no motor. Bem arriscada essa situação. E hoje a Caixa Econômica Federal libera o dinheiro do FGTS para quem nasceu em junho. Vamos falar ao vivo com o meu xará, Tiago Costa, que tem os detalhes desse saque emergencial. Falar de din-din, coisa boa para aliviar esse jornal hoje, né, xará? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para quem está acompanhando a gente. Exatamente, todo o dinheiro é muito bem-vindo, né? E esses saques são para quem nasceu no mês de junho e vai ser até o valor de um salário mínimo. Inclusive, esse valor está sendo creditado na conta desses beneficiários pelo aplicativo Caixa Tem, para ajudar justamente essas pessoas que passaram agora, tiveram a diminuição da renda por conta da pandemia do coronavírus que atingiu aí o mundo inteiro e também o estado de Goiás. Nessa fase, o dinheiro poderá ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem e a ferramenta permite o pagamento de boletos como água, luz, telefones, compra de cartão de débito virtual em sites e compras com aquele QR Code, que é a versão avançada do código de barras em maquininhas de cartão de lojas parceiras com débito instantâneo de saldo da poupança digital. Inclusive, Tiago, nós preparamos uma arte que mostra um pouquinho sobre esse pagamento para os nascidos em junho, como que vai ser feito. Vamos acompanhar então essa arte. Olha, o saque emergencial do FGTS é a partir de hoje, como eu disse, para os nascidos em junho. Como eu disse, um salário mínimo é até o valor de R$ 1.045. Não significa que todo mundo vai pegar R$ 1.045, é até R$ 1.045. Esse valor são das contas ativas e inativas do FGTS e, como eu disse também, somente pelo aplicativo Caixa Tem que a pessoa pode fazer essa movimentação desses valores para fazer, como eu disse, pagamento de boletos. Olha, Tiago, é muito importante ressaltar também que esses beneficiários que nasceram no mês de junho só vão colocar a mão no dinheiro a partir do dia 3 de outubro. A partir dessa data, o beneficiário pode fazer uma transferência do Caixa Tem para contas poupanças e também contas correntes de outros bancos. Tiago. Tá certo, obrigado por sua participação, xará, portador de notícias boas aqui no Jornal Anhanguera. Valeu, amigo! E começou hoje o segundo semestre letivo. Se fossem outros tempos, esse horário agora era para a garotada estar se preparando para ir para a escola, não é mesmo? Mas o governo decidiu manter a suspensão das aulas presenciais. Então essa retomada do semestre vai ser apenas com aulas online. Quem diria que no primeiro dia de aula, depois das férias de julho, o cenário seria esse: nenhuma movimentação pelos corredores e salas vazias. E deve continuar assim, pelo menos até o dia 31 de agosto, já que o governo estadual decidiu manter a suspensão das aulas presenciais. São quase 5.000 crianças e jovens diagnosticados com a Covid-19. Por isso e por conta do aumento de casos aqui no estado, o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo coronavírus avaliou como inseguro o retorno das aulas presenciais. A equipe do COI deve se reunir novamente neste mês para discutir uma possível retomada para setembro. Enquanto essa retomada não acontece, para motivar os professores para este segundo semestre, o Colégio da Polícia Militar de Jataí organizou um drive-thru de boas-vindas. Nós já temos o costume, no início dos nossos trabalhos no semestre, fazer uma reunião. Antigamente ela era presencial e nessa reunião a gente fazia uma confraternização e também tratava de assunto de trabalho. Agora, como nós não podemos fazer presencial, nós resolvemos fazer o drive-thru para entregar essa lembrancinha que, além de tudo, ela é útil para o trabalho do professor. Já que os professores tiveram que se adequar à nova forma de aquela forcinha. O presente, um fone de ouvido para ajudar nas aulas online. E apesar de ainda ser um momento de adaptação, os profissionais estão confiantes. São muitos desafios, mas a gente, com bastante dedicação, a gente consegue fazer
com que os alunos consigam receber nossa mensagem. Estávamos acostumados todos os dias, estar presente, aquele contato físico, mas torna-se necessário a gente não perder esse vínculo. Então nós estamos se redescobrindo a cada dia nesse fazer. Gostei dessa palavra, se redescobrindo. É isso mesmo, o novo normal, né? Todo mundo se adaptando e no final vai dar tudo certo. 12h44, deixa eu mandar um abraço para Marlúcia Barbosa, de Ouro Verde de Goiás, para Ana Júlia e Enzo, de Ipameri, Davi de Catalão, Isabela Vitória de Anápolis, tem só 11 aninhos e já ligada aqui no Jornal Anhanguera, Elias de Goianésia, Natália, Maria Eduarda, Carlos Eduardo, também de Anápolis, o Valder de Cristalina. Abração para todo mundo, é sempre muito bom receber a mensagem de vocês aqui. Glaucileide de Anápolis, Dona Nerita de Nova Crixás e por Petrônio de Lusiânia. Sintam-se todos abraçados, aquele abraço de longe, né? Obrigado pela participação de vocês. 12h45, vamos para o intervalinho comercial, aquela água boa. A seguir eu te conto que tem notícia boa também no Jornal Anhanguera. É que os dados divulgados pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que mesmo nesse período de pandemia, o estado de Goiás fechou o mês de junho com saldo positivo na geração de empregos. Fique com a gente, daqui a pouquinho tem mais notícias para você. Antes, deixa eu chamar a Alice de Itumbiara, que tem um recado importante.